Oi, eu sou Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Vaishlach, que vai de Gênesis 32, 4 a 36, 43. Bom, essa porção da Bíblia continua a história de Jacó, de como depois que ele tinha saído da casa de Labão, depois que Labão já tinha ido embora, também voltado para sua casa, ele estava agora a caminho da sua terra natal. E esse caminho tem diversas paradas, tem diversas... É longo, tem diversas situações que acontecem no decorrer dela. E a gente vê aqui também o encontro dele com seu irmão Esaú. A gente vê que primeiramente ele tinha fugido de Esaú para casa de Labão, agora estava voltando pela ordem de Deus e agora ele iria encontrar seu irmão. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero focar em um texto aqui muito interessante. Está lá em Gênesis 35, 1 a 3. Vou ler para você. Deus disse a Jacó: levante-se, suba a Betel e viva ali, e faça lá um altar para o Deus que apareceu a você quando fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua casa e a todos os outros que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vivam e vistam outras roupas. Nós vamos nos mudar e subir para Betel. Ali construirei um altar ao Deus que me respondeu quando estava muito angustiado e permaneceu comigo aonde fui. Olha só que coisa interessante. Deus diz a Jacó: vá lá para Betel. Viva ali, faça o altar para mim, que te respondi, que aparecia você quando estava fugindo do seu irmão. E ele vai lá e faz isso. Betel, se a gente for ver os textos, as porções passadas, a gente vê que era o lugar onde Jacó se deitou durante a noite no meio do campo e Deus apareceu a ele com aquela escada que subia até os céus, e ali era a porta dos céus, a casa de Deus. Ele chama assim esse lugar, onde Deus fez uma promessa a ele, onde ele fez um voto a Deus também. E aqui ele iria voltar a esse lugar para que Deus possa permanecer com ele. Deus tem um propósito para isso. Ele queria que fizesse um altar para ele lá. E bom, Jacó não simplesmente foi para lá. Tá bom, Deus, estou indo. Aí levantou as tendas, levou o gado, todo mundo foi andando e é isso. Não. Jacó, antes de qualquer coisa, para se apresentar a Deus, ele e a sua casa, o que ele faz? Purifiquem-se, livrem-se dos deuses estrangeiros, troquem de roupa. Olha só. Ou seja, tinham que fazer coisas para levar a sua pureza, para retirar todo o mal do meio deles, para que eles pudessem adentrar na presença de Deus e o sacrifício deles lá no altar fosse aceito. A gente vê que Jacó, ele enterra os ídolos num lugar lá, não sei quem, e vai embora. Mas a gente vê nessa passagem um exemplo de como nós devemos agir também. Porque muitas vezes Deus nos chama, mas como devemos atender esse chamado? Muitas vezes Deus nos chama a fazer algo, alguma obra, algum propósito, a falar alguma coisa. Como nós atendemos esse chamado? Nós simplesmente nos levantamos, nos autocontentando com quem nós somos hoje e vamos até a presença dele como se fosse algo comum, qualquer? Não. Mas nós devemos ter em mente que aquilo que é para Deus, que aquilo que verdadeiramente fazemos para aquele que verdadeiramente fez tudo por nós, deve ser o melhor. Não é simplesmente adentrar na presença de Deus como você adentrar na presença de um amigo que você tem convívio, um amigo que você tem intimidade. Não é apenas isso, mas é algo também que demanda temor. É claro, demanda amor, demanda
intimidade também. Mas é preciso temor. E o que é esse temor? É você simplesmente, eu tenho medo de Deus, então eu vou fazer tudo o que Ele manda. Não! Temor é respeitar a Ele. E esse temor, nós podemos incluir ele dentro do amor, se nós formos parar para pensar um pouco. Já que aquele que ama sempre vai respeitar o seu amado na forma que deve ser feita. Por exemplo, um filho que ama o pai, esse irá respeitá-lo. Um filho que ama a mãe, esse irá respeitá-la, obedecê-los, né? Obedecer aos seus pais, por exemplo. Então nós devemos ter em mente que precisamos entrar na presença de Deus, buscando em nós coisas para mudar, coisas para que nós possamos melhorar. Porque verdadeiramente um dia nós seremos chamados à presença de Deus, não apenas nessa terra, não apenas a obras, a coisas, a momentos em que a gente, de espiritualidade, momentos grandes, em que Deus fala verdadeiramente ao nosso coração, mas também haverá um dia em que Ele mesmo virá até nós, não apenas de forma espiritual, não apenas em forma do seu espírito, como nós vemos, por exemplo, em Atos. E como ocorre hoje também, que Deus se revela a nós por meio do seu espírito, mas Ele mesmo, Yeshua, virá até nós novamente nessa terra. De forma total, de forma completa. E nós poderemos ver Ele. Nós poderemos ouvi-lo. Nós poderemos estar com Ele. Em verdade, em amor. Ouvi-lo pessoalmente, ver a sua face. E nesse dia, verdadeiramente, nós iremos nos apresentar a Ele. E como é que nós estaremos? É por isso que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, trocar as nossas vestimentas, nos purificar em todos os momentos, arrancar de nós toda idolatria, porque verdadeiramente não sabemos o dia nem a hora, não sabemos quando ele vai vir ou quando nossa vida aqui vai acabar e nós iremos a ele e se apresentar diante do Rei dos Reis. Portanto, tenhamos cuidado, tenhamos em mente e sejamos prudentes e fiéis a Ele em todos os momentos. Mas não apenas fiéis por medo do castigo ou tendo um olho na recompensa. Também devemos nos lembrar do castigo, da recompensa, e essas também são algumas motivações, mas o nosso principal motivo, o nosso principal motor, aquilo que deve nos fazer levantar da cama todos os dias é o amor. Porque verdadeiramente servir a Deus sem amor não é servir a Deus de verdade. Porque aquele que serve por amor, esse serve de todo o coração. E Deus não vê, por exemplo, a quantia que uma pessoa doa, como no templo a viúva pobre, Yeshua mostrou. Deu apenas uma moeda e tinha dado mais do que todos os outros que tinham dado quantias enormes à casa do tesouro. Portanto, tenhamos em mente que não é aquilo que nós simplesmente fazemos. Eu faço muito por Deus. Mas é aquilo que está dentro do seu coração que vale. E verdadeiramente aquilo que está dentro do seu coração vai se refletir também ao seu redor, naquilo que nós fazemos. Agimos, falamos, pensamos e nos comportamos. Portanto, que nós possamos hoje, ainda hoje, olhar para dentro de nós mesmos, para dentro de nossas casas, de nossos acampamentos e ver, há em nós algo que ainda precisamos melhorar? E verdadeiramente, se a gente parar para pensar bem, sempre vai ter algo que podemos melhorar, pois aquele que ama, esse nunca vai se contentar com aquilo que ele já é ou com aquilo que ele já tem, mas ele vai buscar continuamente se transformar para melhor e alegrar ainda mais o seu amado. Aquele que ama não irá apenas se contentar, por exemplo, eu já estou próximo de Deus o bastante, eu posso ficar por aqui. Na verdade, ele não tem o amor
o amor completo, porque aquele que ama completamente, aquele ama de todo o coração, esse vai buscar amar cada vez mais, vai buscar fazer cada vez mais para alegrar o seu Deus, o seu amado, o seu papai. Tá certo? Então que tenhamos em mente isso. Nós estamos aqui para nos purificar, e isso não é dado apenas pelo nosso próprio esforço, é claro, pelo Espírito de Deus, mas não é apenas o Espírito dele que vai nos transformar. Não é apenas a verdade dele que vai nos libertar, mas somos nós também que, a partir de sua palavra, devemos parar, refletir e agir de forma concreta, deixando com que ele nos molde. Mas é preciso que nós nos coloquemos como barro mole e nos tornemos maleáveis às suas mãos, para que ele possa nos transformar naquilo que é agradável aos seus olhos. E assim, o nosso louvor a ele, o nosso serviço a ele e cada uma das nossas ações que nós fazemos para ele será respondido com alegria, e verdadeiramente poderemos servir a Deus de todo o coração. Ele aceitará tudo isso e se alegrará em nós. É isso que eu quis falar com você hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos verdadeiramente nos livrar de tudo aquilo que não alegra Ele. Inclusive a idolatria, que muitas vezes não se manifesta em simples imagens em que você adora, mas tudo aquilo que está no lugar de Deus pode ser um ídolo. É um ídolo, né? Como, por exemplo, jogos, internet. Se tudo isso for numa medida maior do que deveria, por exemplo, se dá muito tempo a você ficar na internet ou conversando com papo furado ou em jogos e pouco tempo a Deus, na verdade, aquilo é um objeto de idolatria. Então tenhamos em mente tudo isso e busquemos a santidade e a perfeição. Tá bom? Até a próxima.